E agora vamos falar sobre saúde. Mal de Parkinson é o tema da nossa entrevista de hoje. E o neurocirurgião Elcio Machado está aqui comigo no estúdio para explicar melhor para a gente, né, doutor Elcio? Muito boa noite, viu? Boa noite. Obrigada pela presença aqui no TV Notícias. Vamos começar então primeiro, o que é mal de Parkinson? Mal de Parkinson previamente era chamado de demência paralítica. Aí tinha o Parkinson mesmo, o neurologista que descreveu os sintomas, ele relatou 6 pacientes que ele chamava de paralisia agitante. Então, o paciente ficava meio que parado, mas agitado, né? Ele ficava, limitava o andar, mas tinha um tremor. Então, a paralisia agitante, demência paralítica. Essa demência paralítica ela aconteceu muito no final da década de 20 e início da década de 30. Foi o surto da gripe espanhola, que é um surto de gripe, que morreram um monte de gente e tal. E todo mundo pode pesquisar isso aí, vai ser fácil de encontrar. Então, naquela época, o que aconteceu? Foi uma encefalite. Então, uma infecção que leva a uma lesão cerebral, uma lesão relacionada aos movimentos no cérebro, que desenvolveram os pacientes que tinham a infecção, era tipo a gripe espanhola. Aí desenvolvia uma encefalite e desenvolvia essa demência paralítica. Agora falando de pessoas, né, que são acometidas pelo mal de Parkinson, é mais da terceira idade mesmo ou pode acontecer em pessoas mais jovens? Pode acontecer em pessoas jovens. Aí é que tem outras discussões, que muitas vezes, quando acontecem mais jovens, são outros problemas, né? Por exemplo, tem uma doença que chama doença de Wilson. É uma doença metabólica que dá no fígado e ela é consequente ao acúmulo de cobre no sangue e nos tecidos. Então, se você descobre que é essa doença de Wilson, esse distúrbio metabólico, você tem que corrigir e o paciente melhora. Então, o tratamento para a doença de Parkinson, nesse caso, é a correção do nível de cobre sérico. Então, quer dizer que o mal de Parkinson não tem cura, ele tem tratamento, tem controle? A gente poderia dizer isso? Eu só consigo tratar uma doença mesmo, ou curar, né? Essa palavra cura é uma palavra muito forte. Então, a cura é difícil em medicina. Raramente cura-se em medicina, né? Os antibióticos, né? Eu vou tratar uma infecção, eu curei. Agora, uma doença neurológica, muitas vezes ela tem um tratamento efetivo. Vamos trocar essa palavra cura para um tratamento efetivo. De tratamentos hoje, para o Parkinson, o que tem? Tem o medicamentoso, né? Aí tem fisioterapia e outros tratamentos auxiliares, mas assim, em termos de efetividade, a Prolopa, que é esse medicamento que eu te falei do tempo de despertar, as pessoas podem assistir esse filme, que tem até, eu estava olhando, tem até no YouTube já disponível. Então, o tempo de despertar, ele descreve como foi feito a descoberta da Prolopa. Em relação a outros tratamentos, previamente à Prolopa, a maioria dos tratamentos disponíveis era apenas cirúrgico. Ia lá e lesavam a área do cérebro e o paciente muitas vezes melhorava. Mas o que acontecia é que as cirurgias neurológicas estavam basicamente no início, então antibióticos eram difíceis, se tiver uma infecção o paciente morria, a técnica cirúrgica era muito deficitária ainda. Então, quando se descobriu a Prolopa, o tratamento cirúrgico para a doença de Parkinson, ou mal de Parkinson, ou parkinsonismo, praticamente parou. Então, na década de 70, 80, até início de 90, as cirurgias praticamente pararam. Depois que recidivaram os pacientes tratados com a Prolopa, é que se começou a intervir mais cirurgicamente nos pacientes que têm essas doenças do movimento. Então, aí se fazia uma ablação. O que é a ablação? Você vai lá, porque são vários circuitos que estão envolvidos no tremor, por exemplo. Aí você vai lá e corta um circuitozinho, e aí o paciente para de tremer imediatamente. Então, baseado na fisiologia do tremor ou da rigidez, é que se faz a cirurgia. Esse é o tratamento cirúrgico, não o tratamento clínico. Esses pacientes já passaram normalmente pelo tratamento clínico. Então, tem a cirurgia para eu tratar os sintomas. Então, a cirurgia também faz a mesma coisa do remédio, só que trata-se os sintomas. Quando foi agora recentemente, em 2010, um neurocirurgião nos Estados Unidos, ele publicou um artigo mostrando que os pacientes que tinham o parkinsonismo, ele descobriu um problema vascular, que ele foi lá e tirou, tinha um vaso batendo em cima na área no cérebro, que estava relacionado, essa área a gente já sabe que é a área relacionada aos tremores, por exemplo. Ele retirou esse vaso de cima do cérebro e o paciente parou o tremor. Seria um tratamento efetivo, então?
Então, Poderíamos isso considerar. foi 2010, nós estamos em 2016, então tem 6 anos e pouca gente está fazendo essa cirurgia, porque é uma cirurgia, tecnicamente não é complicada, mas precisa de pessoas que se dispõem a ir lá e operar, ele precisa de paciente. Como hoje ainda tem um tratamento medicamentoso, quando eu falo que eu vou abrir a cabeça de um paciente, por exemplo, para operar um Parkinson, o paciente, não, eu prefiro tomar um remedinho, entendeu? Então, isso são dificuldades que são coisas que vão ser demonstradas aí no futuro. Muito obrigada, viu, pela sua entrevista Espero ter aqui no TV esclarecido. Notícias. Muito obrigada, doutor Elcio.